E aí, vamos lá? Então, ó, eu defini com vocês 3 espécies de atos de improbidade, e aí trabalhamos as sanções a serem aplicadas a cada uma dessas espécies. Só que a lei foi alterada, 2016, finalzinho do ano, e se inseriu uma 4ª espécie de ato de improbidade no texto legislativo. Exatamente. Agora, o artigo 10A prevê a 4ª espécie de ato de improbidade. Esse artigo 10A diz que é ato de improbidade, configura um ato de improbidade, manter, criar ou ampliar indevidamente um benefício fiscal em relação ao tributo do ISS. Então, a ideia, de acordo com o artigo 10A, é que se configura ato de improbidade, criar, manter ou ampliar, de forma ilícita, né, sem previsão em lei, um benefício fiscal em relação ao tributo do ISS. Se o sujeito cria, mantém ou amplia de forma indevida, sem previsão em lei, um benefício fiscal em relação ao tributo do ISS, ele está praticando um ato de improbidade. Esse é um ato de improbidade bem específico, né? Ele diz respeito à criação de isenção. Imagina que um amigo seu abriu uma academia. Você diz, ó, vou te dar uma forcinha, vou te dar uma isenção de ISS, sem previsão em lei. Sem previsão em lei, você está praticando um ato de improbidade. A ideia é de que isenções e benefícios fiscais só possam ser concedidos nos termos da lei. Então, nesse caso especificamente, em relação ao tributo do ISS, se criou uma espécie de ato de improbidade. Nem precisava disso, né? A gente sabe que antes da existência do artigo 10A, a criação de uma isenção tributária ilegal em relação ao tributo do ISS era um ato de improbidade que causava dano ao erário. Então, na prática, eu não precisava dessa regulamentação do artigo 10A para que a conduta se configurasse um ato de improbidade. Mas, é previsto ali, se configura um ato de improbidade bem específico. E aí, nesse caso, de criação e ampliação de benefício fiscal em relação ao tributo do ISS indevidamente, a lei prevê 3 sanções. Ela diz, também está no artigo 12, mas fora da tabelinha, ela diz que nesses casos aplica-se a perda da função, também aplica-se a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, e a multa de até 3 vezes o valor do benefício que foi criado. Então, nesses casos, aplica-se a pena de perda da função, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e a multa de até 3 vezes o valor do benefício que foi criado. Então, nessa hipótese, eu tenho 3 penalidades regulamentadas na Lei 8429. Perde a função, suspendem-se os direitos políticos de 5 a 8 anos e a multa a ser aplicada será de até 3 vezes o benefício fiscal indevidamente criado, ampliado ou mantido. Ok? Beleza. Com isso entendido, eu quero que você saiba que as sanções de improbidade serão aplicadas pelo juiz, a gente já conversou sobre isso, isolado ou cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial. O Ministério Público propôs uma ação de improbidade e não pediu multa. O juiz aplicou. Aí ele diz, ó, extra petita. Nada feito. O STJ entende que é muito parecido com o direito processual penal. Porque o STJ veio dizendo o seguinte, ó, ação de improbidade, embora seja uma ação civil, não é uma ação de natureza penal, mas a ação de improbidade, nessa ação, o juiz julga os fatos e não os pedidos. Então, na ação de improbidade, o juiz julga os fatos e não os pedidos. Consequentemente, qualquer uma das penas previstas na lei de improbidade podem ser aplicadas pelo juiz, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial. Ok? Beleza. Ótimo. Com isso entendido, a gente combinou que partiria para os aspectos processuais, né? Eu disse a vocês que a lei de improbidade se divide, a análise da lei de improbidade se divide em 2 partes. Primeiro, analisando o direito material e depois analisando os aspectos processuais da lei, ou seja, como é que funciona e tramita a ação de improbidade. A ação de improbidade ou a ação civil pública por ato de improbidade tramita nos moldes da Lei 8429. E aí, como é que funciona essa ação? Seguinte,
A lei regulamenta que a ação pode ser proposta ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade. Então, tem uma coisa importante antes. A ação de improbidade tramita sempre perante o juiz singular. Não há prerrogativa de foro, tá? Então, em qualquer caso, independentemente de quem seja o réu, a ação de improbidade é uma ação que tramita perante o juiz de direito. Não é possível que a ação seja proposta em tribunal. Esqueça aquelas prerrogativas de foro do direito penal, tá? No direito penal, existe o foro privilegiado. Na ação de improbidade, não. A lei não prevê nenhum foro privilegiado, então, independentemente de quem seja o réu, do escalonamento hierárquico dele, a ação de improbidade será proposta perante juiz singular, estadual ou federal, claro. E aí, a lei diz, ou a ação é proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada. Então, é possível que o Ministério Público proponha a ação e é possível que uma daquelas entidades que foi lesada pelo ato de improbidade proponha a ação, né? Então, a gente sabe que aquelas entidades lesadas pelo ato de improbidade também podem propor ação de improbidade. Entidades da administração pública, entidades privadas que recebem dinheiro público. Seguinte, se a ação for proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica lesada vai ser intimada para, querendo, atuar ao lado do autor. Então, proposta a ação pelo Ministério Público, essa pessoa jurídica lesada obrigatoriamente será intimada, e aí, depois de intimada, caso ela queira, ela vai atuar ao lado do autor. Agora, se a ação for proposta pela pessoa jurídica lesada, aí o Ministério Público atua como fiscal da lei. Isso. Se a ação for proposta pela pessoa jurídica lesada, o Ministério Público atua como custos legis. Por isso, eu posso lhe dizer que é indispensável a participação do Ministério Público na ação de improbidade. É indispensável. Ou ele é autor, né? Ou o Ministério Público propõe a ação, ou, se ele não for autor, ele atua como fiscal da lei. Se a prova lhe disser que é indispensável a participação do Ministério Público na ação de improbidade como parte, não é verdade, tá? O Ministério Público pode ser parte quando ele propuser a ação, mas também o Ministério Público pode atuar como fiscal da lei quando a ação for proposta pela pessoa jurídica lesada. Aí, nesse caso, a pessoa jurídica lesada propõe a ação e o Ministério Público atua como custos legis, atua como fiscal da lei, tá? Então, a ação é proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada e ela tem como réus o agente público e o particular, que tenha concorrido, induzido ou se beneficiado da prática do ato. Então, o sujeito passivo da ação é o sujeito ativo do ato, né? Aquele que pratica o ato de improbidade é que vai ficar no polo passivo da ação de improbidade. O agente público amplamente considerado, porque a gente sabe que para fins de improbidade o artigo 2º considera todo mundo que exerce função pública como agente público e também, mesmo sem ter a qualidade de agente, o particular, que tem induzido ou concorrido para a prática do ato, ou dele se beneficiado direto ou indiretamente, também responde perante a lei de improbidade. Esse particular, ele não pode figurar no polo passivo de uma ação de improbidade sozinho. Isso caiu na prova de vocês há uns 2 exames atrás, no 25º, se eu não me engano. Isso. 25º, 26º, eu não me lembro. O que eu sei lhe dizer é que esse particular, ele não pode figurar sozinho no polo passivo de uma ação de improbidade, tá? A ideia é de que esse particular, ele só pode estar no polo passivo da ação de improbidade se ele tiver concorrido ou induzido para a prática do ato de um agente, ou se beneficiado desse ato direto ou indiretamente. Ou seja, necessariamente o particular só participa do polo passivo da ação de improbidade em litisconsórcio com o agente público. Ele não pratica atos de improbidade sozinho, ele pratica ato concorrendo ou induzindo o agente e, por isso, ele só pode se responsabilizar e ficar no polo passivo da ação em litisconsórcio passivo com esse agente público, tá? Beleza. Daí, vamos lá. A ação é proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada em face do agente público e do particular beneficiário. A ação é proposta e antes do juiz decidir se ele recebe ou não a petição inicial, ele deve notificar o acusado
para que esse acusado apresente uma defesa prévia no prazo de 15 dias. Repito, o juiz, ele ainda não decidiu se ele vai deferir ou se ele vai indeferir a petição inicial. Ele nem olhou isso, tá? Então, esse juiz ainda não deferiu, não indeferiu a petição inicial, ele nem olhou a petição inicial. Antes de qualquer coisa, ele vai ser notificado, o juiz vai ter que notificar o acusado para que esse acusado possa apresentar uma defesa prévia no prazo de 15 dias. O que acontece? A lei diz que se o juiz estiver convencido de que não houve ato de improbidade, ele rejeita de plano a petição inicial. Então, de acordo com a lei, se o juiz estiver convencido de que não houve ato de improbidade, ele vai rejeitar a petição inicial de plano, ou seja, em dúbio pro societate. Na dúvida, ele recebe a petição inicial contra o réu. Na dúvida, ele recebe, tá? Agora, convencido, com a certeza de que não houve ato de improbidade, aí ele vai, nesses casos, ele vai, nesses casos, rejeitar a petição inicial. Então, notifica-se o acusado para que o acusado possa tentar convencer o juiz a nem receber a petição inicial, né? Ele é notificado e dentro desse prazo de 15 dias, ele que nem é réu ainda, porque não se formou o polo passivo e ativo da ação, ele vai tentar, por meio dessa defesa prévia, convencer o juiz a não receber a petição inicial, tá? Daí, com ou sem defesa prévia, a notificação é obrigatória, com ou sem apresentação de defesa prévia, o juiz das duas, uma, ou ele indefere a petição inicial, ou ele defere a petição inicial. São as duas possibilidades. Ou esse juiz vai indeferir a petição inicial, rejeitar, ou ele vai deferir, receber a petição inicial. Você aprende em processo civil que a decisão do juiz que indefere a petição inicial é passível de apelação, né? Com certeza você se lembra disso. Então, da decisão do juiz que indefere a petição inicial, cabe apelação. Mas também, no CPC, nas ações de procedimento comum, a decisão do juiz que recebe a petição inicial é mero despacho e, portanto, não é recorrível, né? A ideia é que se o juiz deferir a petição inicial, dessa decisão não cabe recurso. Aqui cabe. Essa é a novidade. A Lei 8429 diz que a decisão do juiz que defere a petição inicial é passível de agravo de instrumento. Então, a gente já sabe que a decisão de indeferimento cabe apelação e essa não está nada na lei. Aqui é o CPC mesmo. Com base no CPC, da decisão de indeferimento da petição inicial, cabe apelação. Agora, da decisão do juiz que defere a petição inicial, cabe agravo de instrumento. A ideia é que haverá a possibilidade de interposição de agravo de instrumento da decisão do juiz que recebeu, que deferiu a petição inicial. Daí, com ou sem agravo, porque ele não tem efeito suspensivo mesmo, vai se determinar a citação do réu para apresentação de defesa e, com a citação do réu, a partir dessa citação, a ação de improbidade segue o procedimento comum, porque a lei diz isso. A ação de improbidade segue o rito ordinário, salvo as peculiaridades da lei. Então, a gente sabe que não existe rito ordinário, né? Então, nesse caso, a ação de improbidade segue as regras do procedimento comum a partir da citação, tá? Com uma ressalva. A lei veda expressamente qualquer espécie de acordo ou transação no bojo da ação de improbidade. Então, a lei diz que não é possível acordo, transação, conciliação, colaboração premiada, nenhuma espécie de composição será admitida no bojo da ação de improbidade, tá? A ação, ela deve terminar por sentença, punindo ou absolvendo o réu. Não é possível termos de ajustamento de conduta, colaboração premiada, transação, conciliação. Isso não é possível. A ideia é que na ação de improbidade não se admite nenhuma espécie de acordo ou transação. Não é possível se transacionar no bojo da ação de improbidade administrativa, porque a gente tem expressa vedação na Lei 8429. Tranquilo? Ótimo.
com essas peculiaridades entendidas, eu tenho mais algumas pequenas peculiaridades. Para começar, a lei prevê 4 medidas cautelares que podem ser requeridas no bojo da ação, ou antecedentes a ela. Enfim, a ideia é de que é possível o requerimento de medidas cautelares como forma de assegurar o resultado prático do processo, né? Para evitar que sejam destruídas as provas ou destruídos os bens que serviriam para pagar os débitos causados. Enfim, a ideia é de que a lei prevê 4 medidas assecuratórias cautelares. A primeira delas é uma medida, inclusive, que tem base constitucional. O próprio artigo 37, parágrafo 4º, prevê, e a lei repete a cautelar de indisponibilidade dos bens do acusado. Então, a primeira cautelar e a mais famosa de todas, essa também caiu na sua prova, 23º exame, 22º, há pouco tempo. Enfim, é a cautelar de indisponibilidade de bens. A ideia é de que essa cautelar de indisponibilidade de bens, ela não tem limite, não é um sequestro de bens específicos, a gente vai falar sequestro depois também, mas a intenção é resguardar o resultado prático do processo, ou seja, não adianta nada eu determinar o pagamento de multa, ressarcimento ao erário se ele for insolvente. Então, declaram-se indisponíveis os bens do acusado para garantir a solvência. A lei regulamenta que podem ser declarados indisponíveis tantos bens quanto sejam necessários à garantia do juízo. Então, o limite é simples. O quantitativo de patrimônio necessário à garantia do juízo. É possível a declaração de indisponibilidade de bens sobre tantos bens quanto sejam necessários para a garantia do juízo, tá? Inclusive, podem ser declarados indisponíveis os bens que já integravam o patrimônio do acusado antes da prática do ato de improbidade. Aí um entendimento pacífico no STJ, que inclusive foi um das assertivas lá da questão que eu falei do 22º ou 23º exame, que era exatamente isso. Essa indisponibilidade de bens, ela não se limita aos bens adquiridos com a prática do ato de improbidade. Serão declarados indisponíveis tantos bens quanto sejam necessários à garantia do juízo, inclusive aqueles bens que já tenham sido adquiridos e que já tinham composto o patrimônio do acusado antes da prática do ato de improbidade. Os bens que já compunham o patrimônio do acusado antes da prática do ato de improbidade também podem ser declarados indisponíveis. Essa indisponibilidade de bens não se limita aos bens adquiridos com a prática do ato de improbidade. Tranquilo? Ótimo. Além disso, a gente sabe que medidas cautelares dependem do fumus boniuris e do periculum in mora, ou probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dá no mesmo. Pois é, na ação de improbidade, o periculum in mora, para fins de indisponibilidade de bens, o periculum in mora é presumido, ou seja, para a configuração desse ato de improbidade, do periculum in mora, para a configuração, para a concessão da cautelar de indisponibilidade de bens, basta comprovar o fumus boniuris, basta comprovar a probabilidade do direito. A ideia é de que o periculum in mora é presumido, só é necessária a comprovação do fumus boniuris. A probabilidade do direito tem que ser comprovada, mas o periculum in mora se presume pelo simples fato de estarmos no bojo de uma ação de improbidade, tá? Então, podem ser declarados indisponíveis os bens do acusado necessários à garantia do juízo. Perfeito. Além da indisponibilidade de bens, a lei prevê uma cautelar de sequestro. Agora sim, bens específicos, né? O sequestro, seguindo a lógica do Código de Processo Civil, diz respeito a bens especificados, aqueles bens adquiridos com a prática do ato. O que se busca aqui é garantir a pena de perda de bens, bens específicos. Aqueles bens não podem ser deteriorados, desaparecidos. Enfim, se sequestram bens específicos para garantir a punição específica, né, para a aquisição daquele bem, para evitar que aquele bem que foi adquirido com a prática do ato de improbidade seja alienado e depois o valor se perca. Enfim, o sequestro, diferente da indisponibilidade, que é genérica, ele é específico, ele atinge bens especificados no próprio ato da medida cautelar, tá? Além da indisponibilidade de bens e além da cautelar de sequestro, nós temos uma cautelar de bloqueio e investigação
de contas e aplicações financeiras do acusado. Então, bloqueio de contas, investigação de contas e aplicações financeiras do acusado, inclusive fora do país. Hoje é muito fácil falar em Bacen-Jude, a lei é de 92, né? Ela tem bastante tempo de vida. Ninguém falava em Bacen-Jude na época e a lei já previa essa possibilidade de bloqueio de contas, de investigação de contas e aplicações financeiras do acusado, inclusive fora do país. Então, a lei prevê a investigação e o bloqueio de contas e aplicações financeiras do sujeito, mesmo fora do país, tá? Também como medida cautelar. E aí, você consegue ver que as 3 primeiras cautelares que a gente trabalhou aqui, todas elas visam resguardar a mesma coisa: dinheiro. Dinheiro, bens, né, patrimônio. As 3 primeiras medidas cautelares são cautelares que visam assegurar a solvência do acusado para a punição que venha a ocorrer. A minha 4ª cautelar não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a instrução regular do processo. A 4ª cautelar é o que a gente chama de cautelar de afastamento preventivo do acusado. Então, a cautelar de afastamento preventivo é bem simples. A ideia, aqui nesse caso, é que o juiz entende, né, mediante requerimento, obviamente, da parte, que a manutenção do agente no cargo pode atrapalhar o andamento do processo. Trata-se de uma situação diferente. Não estou resguardando dinheiro. O fato é que se esse agente se mantiver no cargo, ele pode atrapalhar o regular andamento do processo. Ele é chefe das testemunhas, e aí ele poderá coagir essas testemunhas, ou então ele tem acesso a documentos que servirão de prova. Enfim, se ele se mantiver no cargo, ele pode atrapalhar o andamento regular do processo. Nesse caso, se eu comprovo que a manutenção dele pode atrapalhar o andamento regular do processo, é possível se determinar o afastamento preventivo desse servidor. A lei não prevê prazo. É porque no processo administrativo disciplinar, né, na esfera administrativa, existe um prazo de afastamento por no máximo 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Esse afastamento judicial, requerido no bojo da ação de improbidade ou antecedente a ela, não depende de prazo. A lei não prevê prazo. Ela fala que pelo tempo que for necessário, esse sujeito poderá ser afastado preventivamente do exercício da função, para evitar que ele atrapalhe o regular andamento do processo. Com ou sem remuneração, claro. Obviamente, o afastamento preventivo se dará com remuneração, porque se ele fosse afastado preventivamente sem remuneração, eu estaria aplicando uma verdadeira pena de suspensão sem processo. É importante lembrar que o afastamento preventivo, ele não tem caráter punitivo, ele tem caráter cautelar. Então, a natureza aqui é de cautelar e não de aplicação de penalidade. Então, como ele não tem caráter punitivo e sim cautelar, esse afastamento preventivo ou provisório se dará sem prejuízo da remuneração do agente. Tranquilo? Só um detalhe, essas cautelares podem ser requeridas no bojo da ação de improbidade, né? Podem ser cautelares incidentais, ou elas podem ser requeridas antes da ação de improbidade, são cautelares antecedentes. Nesse caso, concedida a cautelar antecedente, em até 30 dias, depois de efetivada a cautelar, ele deve propor a ação principal. A gente sabe que nos mesmos autos, né, ação e processo não são a mesma coisa. O processo cautelar deixou de existir, a demanda cautelar continua existindo. Então, depois que ele efetiva a cautelar, em no máximo 30 dias, ele deve emendar a petição para apresentar o pedido principal. Ok? Beleza. Por fim, a lei prevê os prazos de prescrição para aplicação das sanções de improbidade. E aí, a prescrição aqui, ela varia de acordo com o réu da ação. Não tem nada a ver com direito penal. A prescrição não varia de acordo com a gravidade da infração, a intensidade da pena. Não. A prescrição varia de acordo com o réu. Dependendo de quem seja o réu da ação, a prescrição será uma ou outra. Exatamente. A lei diz que se a ação for proposta em face de um detentor de mandato, de função ou de cargo em comissão, então, se o réu da ação de improbidade for detentor de mandato, função ou cargo em comissão, o prazo de prescrição será de 5 anos contados do término do mandato, do cargo ou da função.
Então, sendo o réu da ação de improbidade, detentor de mandato, função ou cargo em comissão, o prazo de prescrição para a propositura dessa ação será de 5 anos contados do término do mandato, do cargo ou da função. Então, terminado o mandato, cargo ou função, aí, em no máximo 5 anos, ele deve propor ação de improbidade, senão ele estará prescrita, tá? O que eu estou lhe dizendo é que enquanto a função, o mandato ou o cargo não tiver terminado, ele consegue esconder a porcaria que ele fez, a prescrição não começa a correr. E se ele for reeleito, vou explicar, o sujeito foi eleito prefeito e praticou um ato de improbidade. Depois, ele foi reeleito. Minha pergunta foi, esse ato de improbidade praticado no primeiro mandato, ele começa a prescrever do término do primeiro ou do término do segundo mandato, considerando que no primeiro terminou o mandato. A lei fala 5 anos contados do término do mandato e não dos mandatos. Então eu te pergunto, nesse caso, o prazo de prescrição começa a correr do término do primeiro ou do segundo mandato? Pessoal, do primeiro, tá? O que eu estou lhe dizendo, ou desculpa, do segundo, o que eu estou lhe dizendo é que o STJ entende que nesses casos de reeleição, como não há solução de continuidade entre os mandatos, ele consegue esconder a porcaria que ele fez. Por isso, nessas situações em que ele é reeleito e emenda um mandato no outro, o prazo de prescrição só começa a contar do término do segundo mandato, ainda que ele tenha praticado o ato de improbidade no exercício do primeiro mandato. Ok? Beleza. Se ele não for detentor de mandato, função ou cargo em comissão, ele é detentor de cargo ou emprego efetivo. E aí, nesse caso, sendo ele detentor de cargo ou emprego efetivo, o prazo de prescrição será o mesmo prazo previsto no estatuto desse servidor para as infrações puníveis com demissão. Ou seja, o prazo de prescrição para a aplicação das sanções cíveis, né, de improbidade, vai coincidir com o prazo de prescrição da esfera administrativa. Então eu vou olhar no estatuto dele, vou verificar nesse estatuto qual é o prazo de prescrição da pena de demissão administrativa e esse prazo de prescrição da pena de demissão vai se aplicar também para a ação de improbidade. No âmbito federal, também é 5 anos contados do conhecimento do fato. E se o autor da ação for uma daquelas entidades privadas em que o dinheiro público não chega a 50% do patrimônio, o prazo de prescrição será de 5 anos contados da prestação final de contas pela entidade. Então, nessas situações em que o autor da ação seja uma das entidades privadas em que o dinheiro público não chega a 50% do patrimônio, o prazo de prescrição para a ação de improbidade será de 5 anos contados da prestação de contas final dessa entidade. Ok? Lembrando que as sanções de natureza pecuniária se estendem aos herdeiros e sucessores do agente falecido nos limites da herança. Então, as sanções pecuniárias pela prática do ato de improbidade vão se estender a herdeiros e sucessores do agente falecido nos limites da herança, tá? Por fim, tome cuidado com o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. O artigo 37, 5º diz o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para sancionar os ilícitos praticados pelos agentes públicos. A lei aqui, é 8429. Ela estabelecerá os prazos de prescrição para sancionar os ilícitos praticados pelos agentes públicos, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento ao erário. Ou seja, a ação de ressarcimento ao erário, respectiva a um ato de improbidade, é imprescritível. O STF, no ano agora de 2018, disse que a ação de ressarcimento ao erário por ato de improbidade somente será imprescritível se esse ato for um ato doloso. Então, haverá imprescritibilidade para a ação de ressarcimento ao erário quando for comprovado o dolo do agente. Não havendo dolo, a ação prescreve no prazo de 5 anos junto com as sanções. Mas, se o agente tiver praticado o ato de forma dolosa, depois de passado o prazo prescricional para a aplicação das penalidades, ainda se pode propor ação de ressarcimento ao erário, porque essa é imprescritível. Ok? Beleza.
Pessoal, trabalhamos tudo. Eu disse a vocês que administrativo tem essa vantagem, que o tema é pequeno. A gente vai ter que, obviamente, na segunda fase, rever toda a matéria, né? Aprofundar um pouquinho na parte de agentes públicos, que eu tenho que falar do processo disciplinar. Mas, basicamente, isso aqui é o que vai te ajudar na primeira e na segunda fase. E a gente vai estar junto. Conte comigo. Valeu, pessoal.